Salve, salve, meu querido George! Como estás nesta fria segunda-feira de São Paulo, quando gravamos o nosso Maquinista? Pra mim tá frio, você não, né? Você tá no... Não, aqui dentro está quente. Eu estou aqui já desde as 8 horas da manhã, aqui nos nossos estúdios. Então tá fervendo, então, né? Já tá quente. Hoje o pessoal resolveu não ligar o ar, pelo menos. É sempre assim, quando está frio lá fora, aqui está quente. Quando está quente lá fora, aqui está gélido. Portanto... se tivesse patrocínio seria Redoxon, como é que é? Cebion. Nossa, eu tô lembrando os nomes também antigo. Porque geralmente a amplitude térmica ela é muito boa, de fora para dentro, de dentro para fora. É bonito esse termo que você usou, né? Amplitude térmica. É isso, é o que estamos vivendo nessa época do ano. Aliás, muito útil a gente já tá 1 minuto falando disso aqui, né? Até porque nós estamos em field para falar sobre a Outfield. A Outfield, finalmente, grande Pedrão, tudo bem? Bem, apresenta a fera. Obrigado, Jorge. Bem-vindo, viu? Finalmente, né? A gente namora esse podcast aqui faz um tempo com vocês. Aí, cada hora, a Outfield fez isso. Ah, não, peraí, a Outfield fez aquilo. Ah, não, vai. A última foi ter... nem entrei no fanbase ainda. Teve também, depois disso, teve o fanbase. Mas, a última grande notícia, grande midiática e tudo mais, foi a participação aí, a gestão da compra do Le Mans, em parceria com o Jorge Frangulis, Felipe Massa, Kevin Magnussen e um tal de Novak Djokovic, que também entrou nesse grupo, né, que tá junto com vocês investindo no Le Mans. Conta, antes de entrar nesse detalhe, passa um pouquinho, você já tava passando aqui nos bastidores, aí teve que interromper para dar tempo de gravar o programa. Como é que vem, desde 2016, o trabalho da Outfield nesse mercado? Bom, reforçando o agradecimento por estar aqui também, né? A gente naturalmente acompanha bastante todos os episódios que vocês gravam aqui, então conteúdo ótimo sobre a indústria, né? Bastante informativo. Prazer estar aqui e né, a gente se conheceu, acho que nessa época que a gente estava começando, né? O Outfield lá atrás, há 9 anos. A Wix, era com o Wix que vocês estavam com o Flamengo? Foi um dos primeiros clientes que a gente teve. Foram os 2 primeiros clientes, né? Wix e Flamengo. E nessa época, né, 2016, eu morava nos Estados Unidos, eu acabei morando lá por 7 anos, e a gente não esconde de ninguém que a gente bebe muito da fonte do mercado americano, do futebol europeu, para trazer as adaptações ou as tropicalizações para o mercado brasileiro, né? E há 9 anos atrás a gente estava num outro contexto, né, de mercado esportivo no Brasil, sobretudo o mercado do futebol. A brincadeira que a gente faz é que se o mato hoje ainda é alto, há 9 anos atrás ele era alto vezes 100, né? Porque aconteceram várias evoluções de lá para cá que hoje tornaram o mercado muito mais pujante, mas naquela época a gente começou em 2016, eu e o Lucas, que cofundou a empresa comigo, usando muito do nosso background, que era planejamento estratégico e M&A. Então a gente vinha de indústrias mais tradicionais, tendo feito, né, atuado nessas duas frentes. 2016 a gente começa aí trabalhando com clubes de futebol como o Flamengo, com companhias que tinham algum interesse no mercado esportivo, como era o caso da Wix, o caso da New Balance, o caso do StubHub, né? E nesses primeiros 4 anos, de 2016 a 2020, aí na fase da Outfield 1.0, a gente teve um grande aprendizado, porque na prática a gente queria fazer planejamento estratégico M&A, só que daí vocês conhecem o mercado muito melhor que eu, né? Você faz o que aparece, né? Porque no mercado incipiente... Você começa assim, na prática... Você vai dando a cara e vai trabalhando. Então isso, né, por um lado, foi bacana porque deu uma atração maior pra gente. Então a gente trabalhou com uma série de perfis de clientes diferentes, desde multinacionais que estavam no mercado esportivo, até organizações esportivas como o caso do Flamengo, algumas confederações, até alguns atletas. E esses 4 anos deram um aprendizado grande pra gente sobre os problemas da indústria, as oportunidades que a gente poderia atacar. A gente, usando muito, né, a fonte do mercado americano, a gente sempre olhou para lá como um mercado que investia muito capital, investe até hoje, né, muito capital na indústria, e a gente tinha alguma pretensão de fazer investimentos também no mercado esportivo, e ali na virada de 19 para 20 a gente começou a fazer alguns investimentos, e aí, né, tirando o chapéu só de consultor, para botar o chapéu de um investidor, de um acionista que investe em algum tipo de empresa, de solução. 2020 e 2021 a gente fez alguns experimentos, então a gente levantou um primeiro veículo de investimento lá atrás focado em empresas de tecnologia que resolviam dores que a gente tinha identificado dentro de cliente. Então, dando um exemplo, né, como a gente trabalhou muito tempo com o StubHub e a gente negociou bilheteria ativamente com vários dos clubes, sempre que a gente chegava em clube de futebol, tinha uma demanda, falando assim, não, legal a proposta de bilheteria, mas eu quero ela integrada com o sócio torcedor.
E aí a gente foi olhar as plataformas de sócio-torcedor para entender quão bem elas se integravam ou não com as soluções de bilheteria, com a estratégia de bilheteria. A gente viu que ninguém conversava, né? As soluções não se conversavam. Falando em mato alto aqui ali. As soluções não se conversavam, né? As plataformas de ticketing tinham uma forma de abordar o produto, o sócio-torcedor outra cabeça. Na época a gente teve muitas discussões com a turma do Flamengo. E aí a gente conheceu o pessoal da Tomorrow, que era uma solução nativa para programa de sócio-torcedor. Fizemos um primeiro investimento neles e dali elaboramos um portfólio com 5 empresas. Paralelamente a isso, a gente fez alguns pequenos investimentos em crédito, já emprestando dinheiro para clube, tendo garantias travadas ali na lógica de antecipação de recebível. E aí veio a aprovação da lei da SAF em meados de 2021, ali em agosto de 2021, que além de colocar o futebol muito mais em evidência como classe de ativo, começar a atrair o apetite de investidor, o interesse aqui da Faria Lima, né, como a gente brinca, colocou o esporte como um todo na lupa do mercado financeiro, né? Então a gente, como já tinha um posicionamento bacana como prestador de serviço, já tinha feito alguns investimentos, começou a ser demandado por alguns players aqui do mercado financeiro, aqui da Faria Lima, sobre o que mais dá para fazer no esporte, né? Eu não quero necessariamente ser dono de uma SAF, eu não quero necessariamente investir em empresa de tecnologia, eu posso fazer operação de crédito, então... Me olhar e falar, cara, esse bicho aqui agora dá para brincar, né? Agora é investível, isso, né? O que a gente sempre fala é que de lá para cá o esporte começou a ser encarado como uma classe de ativo minimamente viável, e de minimamente viável ela tem que se provar como rentável, como segura, que é muito do que a gente faz hoje, então... Para finalizar a introdução aqui, né, em final de 22, comecinho de 23, a gente decidiu de fato separar as coisas, então a gente constituiu a primeira gestora, a primeira e única, né, gestora 100% focada em esporte na América Latina, né, então hoje olhando para a estrutura da Outfield, a gente continua com o braço de prestação de serviço, que é a Outfield Strategies, onde a gente tem basicamente 2 tipos de oferta, consultoria tradicional, e o que a gente, né, chama de investment banking, então a gente tem ali tanto a prática de M&A, atuando como assessor para clubes e empresas aqui no futebol brasileiro, no mercado esportivo brasileiro que queiram, né, ir ao mercado e fazer uma venda parcial ou total. E a gente atua também como assessor para compra, representando e atuando junto a investidores que procurem por ativos aqui no Brasil ou fora. E aí, do outro lado, a gente tem a Outfield Ventures, que é a gestora, onde a gente tem aí uma série de investimentos. Hoje a gente tem ordem de grandeza aí 850 milhões de reais sob gestão. Que começaram com esse primeiro veículo que a gente levantou lá em 2020, que investiu na Tomorrow, investiu na Cimesh, investiu em algumas empresas de tecnologia. Depois vieram outros veículos, então eu estava contando aqui onde que a gente tem, né, 3 macroteses, um investimento em empresas de tecnologia, um investimento em clubes de futebol, que aí entra, né, muito que a gente vai falar aqui sobre o nosso novo investimento no Lemão, investimento no Curitiba, o investimento no Maringá, e a gente tem toda a vertical de crédito, onde a gente hoje trabalha com operações estruturadas, dando acesso a uma nova linha de liquidez para clube de futebol, trabalhando com operação que, né, sempre olha para um tipo de garantia específico. Então a gente, diferente de um banco mais tradicional, que olha ali em grande medida o contrato de direito de transmissão como garantia, um contrato de patrocínio como garantia, a gente olha todos os tipos de garantia, partindo da premissa que como a gente trabalha no mercado há quase 10 anos e conhece muito bem o DRE de um clube de futebol, a gente tem que conseguir analisar esse negócio melhor e precificar melhor. Sim. Aí entra o Fundo do São Paulo, que a gente levantou em parceria com a Galápagos ano passado, focado em reestruturar todo o passivo do São Paulo e trazendo algumas travas de governança que o São Paulo, né, vem trabalhando e atuando em cima disso desde então. Tem o FDIC Futebol, que é um fundo que a gente levantou comecinho desse ano, ancorado pelo Itaú, onde a gente tem feito operações de cheque menor, mas com uma porção de clubes diferentes, e o fundo de CNRD, que é um fundo um pouquinho mais... É o específico dentro do específico, porque a gente compra as dívidas que tramitam na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né? Então, uma vez que o processo transita em julgado, essa é aquela dívida que se o clube não paga, ele toma sanções esportivas. Vai para o transfer ban. Exato. Então, a gente compra do credor e fica contra o clube, esperando o momento, né, caso o clube não pague, dele ser notificado, e aí o reloginho funciona. Então, um resumo não tão resumido. Não, foi bem resumido. Demais, 10 anos em... Resumindo, 9 anos 7 minutos? Nem 7, menos ainda. 6 minutos, foi bem, Boa. foi bem. As nossas aberturas em rollation, às vezes, demora mais do que isso. Não, né? não, sei não. E tem muito menos, não tem nenhum conteúdo em relação ao que tivemos aqui, né? Você quer falar? Pode não, aproveitando o gancho do lance de investimento. Uhum. O futebol feminino no Brasil, ele já é atraente para o investidor? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente é até curioso, porque a gente na Outfield tem um time bem híbrido ali, né, em termos de gênero, e a gente tem algumas meninas, mulheres, né, que já jogaram profissionalmente dentro do nosso time de consultor e de investimentos, e elas mesmas provocam muito a gente, assim, né, falam, pô,
legal que futebol masculino está tracionando, legal que a gente tem cada vez mais oportunidade, mas vamos olhar para o feminino também, com o cronograma que a gente tem agora aí de Copa do Mundo 2027, com uma série de novas demandas regulatórias também, porque hoje existe toda a questão de obrigatoriedade dos clubes terem projetos, e isso vem evoluindo. Então, assim, a gente enxerga muita oportunidade. Até recentemente a gente foi demandado por um investidor brasileiro aqui que quer investir em futebol feminino, não quer investir em masculino. E aí a gente até trouxe alguns benchmarks, porque hoje no mundo a gente fala muito dos MCOs, né, dos grupos multiclubes, e tem um primeiro projeto de MCO 100% feminino agora, né, que é a Michelle Kang, que até está envolvida aí com a Eagle agora, com o Textor, por conta do movimento que ela tinha feito antes, né, de comprar a equipe feminina do Lyon, do John Textor, e virar acionista da Eagle nesse processo, mas ela está formando o primeiro MCO feminino do mundo, e a gente entende que aqui no Brasil tem caminhos para seguir na mesma direção, ainda em um processo muito mais embrionário, né? Então, do ponto de vista prático, a gente entende sim que tem muita oportunidade para trabalhar em futebol feminino, e hoje a gente está até trabalhando num material, e semana passada a Aline, que é uma das consultoras do nosso time que está liderando esse processo, participou do Conafut lá em BH e falou sobre isso. Como a gente tem, por ser consultoria, uma veia de pesquisa e conteúdo muito forte, a gente faz o relatório convocado junto com o César Gaffietti, a gente produz muito relatório, a gente está fazendo quase um análogo no relatório convocado sobre futebol feminino. Porque hoje, quando você vai analisar futebol feminino, falta dado qualificado, né? Você não sabe exatamente, você consegue achar na CBF lá quantas equipes femininas estão filiadas à CBF, quantas atletas são profissionais, mas você vai descendo as camadas, nível de futebol amador, de infraestrutura, falta informação. Então a gente está fazendo muita pesquisa para conseguir até o final do ano trazer um primeiro relatório que de fato tente mapear qual que é o real potencial de investimento do futebol feminino no Brasil hoje. Então a previsão, no final desse ano, ter um mapa. Um mapa do futebol feminino, para a gente começar a atuar de forma mais objetiva, né? Assim, onde estão as oportunidades, o que dá para fazer, e não ficar só, até o paralelo que a gente traça lá, nós todos vivemos muito essa realidade aqui, é não deixar passar a oportunidade da Copa do Mundo em 27, como a gente deixou passar lá em 2014. É que eu acho que 27 vai ser tão transformadora, de qualquer jeito a oportunidade vai ser aproveitada. Ela pode não ser tão bem aproveitada, mas vai ser aproveitada. 14 a gente já tinha uma indústria, né? Mal, sim, mas tinha uma indústria, né? Cambaleante, com mato muito alto, mas tinha uma indústria. E Pedro, nesse cenário todo, o futebol feminino é vamos dizer, um ponto para frente. Mas olhando hoje, vamos lá, por que a decisão, por exemplo, de assumir uma gestão maior do Coxa? Vocês tinham sido acionista no Maringá, era um dos investidores, deixou de ser, agora está com Curitiba de uma forma mais... tanto no dia a dia, o Lucas foi para lá, né? Foi encarar o desafio de ser o CEO do Coxa. Por que essa decisão? Porque muita gente fala, não, o futebol brasileiro eu prefiro não, é mais fácil ir pro Le Mans, por exemplo, né? E até outro dia eu brinquei isso numa coluna na Máquina, eu falei, por que eu vou no Le Mans, um grupo com investidores brasileiros olhando o Le Mans, e não, por exemplo, uma oportunidade aqui, não estava me referindo obviamente a vocês, claro, mas ao Frangules e ao Massa, que, né, teoricamente são brasileiros, poderiam investir aqui e tal. Como é que vocês enxergam esse cenário de ambiente do futebol brasileiro e já com, quase 4 anos que a gente está de lei de SAF e tudo que está rolando? Cara, achei, primeiro falando do mercado brasileiro, né, e separando em termos de potencial, o paralelo que a gente faz é que, por mais que o mercado do futebol brasileiro esteja aí há mais de 100 anos, ele está se formando como uma indústria viável, a gente falou aqui no começo agora, né? Então, 15, 20 anos estourando. E quando a gente olha para, fazendo analogia aqui com investimento de tecnologia, o futebol brasileiro está agora no momento de, né, investimento semente ali, né? Tá no estágio seed, pre-seed, tá antes do Series A, né? Para depois começar a crescer, chegar um dia no estágio de IPO, que é um negócio que muito se fala. Então, para a gente, do ponto de vista de tese de investimento, é muito oportuno poder estar agora investindo na construção do mercado. E aí você tem diferentes ativos que podem ser investíveis, né, desde a estruturação da LFU, da Libra, né, como foi muito discutido lá atrás com Mubada lá olhando Libra, com ADA, Live Mode, outros players mobilizados, LCP, né, outros players mobilizados ali em torno de LFU. E logo que a lei foi aprovada, eu e o Lucas ali como sócios fundadores, a gente começou a se questionar qual que ia ser nosso papel dentro desse processo, porque a gente já prestava serviço e presta até hoje, né, para alguns desses clubes envolvidos em processos de transformação em SAF, mas a partir do momento que a gente ia virar gestor
né? Qual que é a melhor forma de você capturar valor no mercado que está se construindo agora e que a gente espera que vá crescer pra caramba pra frente, investindo, né, em equity, tendo participação ativa dentro desses negócios, e aí no nosso caso, tendo todo o background ali, o histórico de trabalhar dentro de clube de futebol há 9 anos. Então, né, felizmente hoje dos clubes de Série A, C, aí a gente já trabalhou com mais de 30 em diferentes formatos. Então, tudo isso vai trazendo expertise e bagagem que pode ser alocada nos investimentos que a gente faz. Então, a partir do momento que a gente virou essa chave, investiu primeiro no Maringá e foi vendo que a gente conseguia ter um impacto bacana junto aos acionistas, controladores, que tinham uma visão para o negócio, e isso é muito importante, né? Quando você é um investidor minoritário como a gente, você tem que estar muito bem alinhado com a visão de quem está pilotando o carro, senão não adianta, né? Não adianta você ficar batendo cabeça. Então, a experiência no Maringá foi muito positiva, é um time de gestão extremamente qualificado, que trouxe o clube, né, desde 2017 até agora para a fotografia do futebol brasileiro. Depois disso veio o processo com a Tricorp, né, junto ao Curitiba, e a Tricorp, né, liderou o processo e atua na gestão do clube aí há quase 2 anos, né? O processo foi finalizado ali em meados de 23. A gente sempre foi um investidor minoritário, sempre acompanhou muito de perto o negócio, participando dos comitês de gestão e ajudando no dia a dia. E aí o que aconteceu na virada do ano foi um encontro de ideias ali, da gente falar, putz, pra gente como Outfield faz sentido estar mais atuante no negócio da relevância do coxa, aí justamente por causa da provocação que você fez, Eric, porque a analogia que a gente faz é que existem talvez 20 terrenos de frente para a praia no futebol brasileiro. Desses 20 terrenos, vamos considerar que tem uns 8 que dificilmente vão para a mesa, né? Nunca vão ser negociados. Você pensa aqui nos 3 aqui da capital, você pode pensar no Flamengo, pode pensar no Grêmio e no Inter, e algum outro que pode entrar nessa conversa também. Aí tem a pressão de caixa, né? A pressão financeira que fez com que Cruzeiro, Galo, Botafogo, Vasco passassem por processos, né, de SAF por si só. Mas quando a gente fez essa análise aí falando da Outfield, a gente falou, putz, faz sentido a gente tomar mais risco no Curitiba, porque primeiro, estamos alinhados com o acionista controlador, na figura da Tricorp, que é um fundo que tem uma visão de longo prazo pro ativo e vem atuando no processo de turnaround, que é um processo duro, né? Você pega um clube com quase 300 milhões de reais em dívida, com um legado complexo e é difícil você fazer essa virada de chave muito rápido. Então, para a gente, olhando para um ativo da relevância, da potência do Curitiba, fazia muito sentido ter um papel mais preponderante, mais atuante ali no dia a dia. Soma-se isso um momento em que o Gabriel Lima, que era o CEO do Curitiba, saiu do Curitiba para ir para a LFU, como CEO da LFU também. Então, nas conversas com os sócios da Tricorp, a gente entendeu que parte desse papel mais atuante da Outfield dentro do coxa era a ida do Lucas para lá. Entre sócios, eu e ele sempre foi o sócio que tocou mais de perto os projetos com o clube, então, né, super bem preparado para encarar esse desafio. Felizmente as coisas estão evoluindo bem, né, nesses 5 meses desde que a gente está nesse modelo mais dentro da gestão do Curitiba com o Lucas lá. E aí, falando da Outfield de nível institucional, uma vez que a gente toma mais risco dentro do Curitiba, uma vez que a gente está mais posicionado para capturar esse valor que eu falei de crescimento da indústria do futebol aqui no Brasil, para a gente, como player 100% setorial, vem a pergunta qual que é o próximo passo, né? Para onde que a gente vai continuar crescendo a nossa vertical de investimento em clube. A gente já tinha estudado bastante o mercado português e o mercado francês por conta de projetos, né, com clientes nossos. Portugal é um pouco que a correlação óbvia, né, de você falar de explorar tese de investimento em jogadores no futebol europeu, mas ao mesmo tempo é um mercado consumidor muito menor, né? Portugal é um país que tem seus 10 milhões de habitantes, uma liga menor que a nossa, né? Então a gente entendia que em Portugal, sendo investidores de um clube do tamanho do Curitiba, a gente tem que conseguir trabalhar a tese de investimento em atleta ou de, né, transferência de atleta de forma direta para o mercado europeu. Tem muito clube que trabalha ali com uma primeira entrada, né, em Portugal, para depois uma venda maior dentro do futebol europeu. Então a gente acabou eliminando Portugal por algumas dessas variáveis que eu estou falando, e aí olhamos para a França, e aí tem um dado bem legal que a gente até falou bastante no anúncio do investimento no Le Mans, né, que a gente foi olhar para os principais polos de formação de atleta hoje no mundo, e os 2 principais, de longe, na qualidade e quantidade de atletas, são interior de São Paulo e a região de Paris e a região periférica em torno de Paris, um raio de 200 quilômetros em torno de Paris. Então, desses 2 polos geográficos saem
todos os maiores jogadores do mundo do futebol nos últimos 15 anos. Então, a gente já está posicionado aqui, né, próximo ao interior de São Paulo para conseguir acessar talentos ali dentro do Curitiba. Então, a ideia foi ir para um clube que estivesse posicionado nesse raio de 200 quilômetros em torno de Paris, olhando para cidades, e aí é muito da tese que a gente acredita quando a gente investe no clube de futebol, que tivessem um potencial econômico legal, como Curitiba tem. Le Mans também é uma cidade menor, mas com um bom potencial econômico, uma marca interessante para ser trabalhada, e infraestrutura, né? Então, quando a gente foi conhecer o clube, e aí a gente analisou 7 clubes na França, né, dentro desses parâmetros que eu falei aqui, quando a gente viu o ativo Le Mans, além de ser um clube com tudo isso que eu falei, com infraestrutura, com uma cidade com potencial econômico legal, com uma marca histórica e muito associada ao mundo do automobilismo, é um clube que zero de dívida, né, com dinheiro em caixa, com um gestor extremamente qualificado, um cara que já tinha sido dono de clube. Ele é dono de clube há 25 anos. Ele foi dono de um clube, depois vendeu esse clube, depois comprou o Le Mans e está com o Le Mans há 10 anos, tendo pegado o Le Mans na 6ª divisão, trazido até a 2ª divisão, sem trocar o pé pela mão, né? Sem se alavancar, sem contrair só dívida. Trabalhando, pelo contrário, trabalhando sem dar o passo marca a perna. E aí volta muito na questão do alinhamento que eu falei, né? Da gente ter o alinhamento com um acionista controlador, e nesse caso um cara que tem muito conhecimento técnico do mercado francês. Não adianta a gente como investidor chegar lá e falar, cara, eu entendo de futebol. Não, a gente entende de futebol brasileiro, não de futebol francês. Então vamos aprender junto com ele, né, o Thierry Gomes. Então a gente está super animado por conta de tudo isso que eu falei aqui, de dar um primeiro passo desse tamanho, um investimento lá fora, um ativo que conversa muito com a nossa tese de investimento, olhando para a marca, para potencial de desenvolvimento de atleta. E a gente pensa em fazer outros no futuro, mas hoje com 2 desafios muito grandes na mão aí, né? Primeiro, o Coxa com todo o potencial que ele tem, e as coisas estão caminhando bem, mas temos muito pela frente ainda para fazer, não só esse ano, mas nos próximos. E o Le Mans, um processo de implementação que começou literalmente há 10 dias. Né? A temporada começou no sábado, a gente empatou o primeiro jogo, então foi um resultado positivo, empatar fora contra o clube que foi o 4º na temporada passada, e agora é trabalhar nos 2 clubes até a gente fazer um outro movimento no futuro, caso seja o próximo passo. Né? Olhando nessa perspectiva de SAF, e com toda a sua experiência de tudo que você tem vivido, em qual estágio nós estamos das SAFs no Brasil? Até nós temos o quê? Mais de 100 SAFs já. 107. Eu acho que era isso. 117. Tá certo. 107 foi quando a gente olhou para o relatório lá em abril. Isso, agora vieram mais 10. Então, com esse olhar e a sua análise, em qual estágio nós estamos quando a gente olha SAF, o modelo SAF no Brasil, e onde estão as oportunidades atualmente? Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente sempre bate nessa tecla e cada vez mais é importante separar o joio do trigo, né? A gente fala muito de SAF, mas dando um passo para trás, é bom separar modelo societário de modelo de gestão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Modelo societário, né, quer dizer que você pode ser uma associação, você pode ser uma limitada, você pode ser uma sociedade anônima comum, você pode ser uma sociedade anônima do futebol, pode ser o que você quiser. E do outro lado você tem gestão, você pode ter gestão boa, gestão ruim, né? Então essas coisas vão se cruzar invariavelmente. O que eu quero dizer, né, você vai ter associação bem gerida, como a gente tem aí, é chover no molhado, falar do Palmeiras, do Flamengo. Você pode ter clube empresa bem gerido, no exemplo do Red Bull Bragantino. Você pode ter SAFs bem geridas, a gente tem já exemplos positivos aí. Você pode ter clubes de futebol mal geridos, seja ele uma associação, como a gente tem vários exemplos, ou SAFs, né? A gente está tendo alguns exemplos já de situações que fogem do mundo ideal, aí, de todo mundo achar que a SAF seria a bala de prata. Na verdade não, né? A SAF, assim como a associação, se ela não vier atrelada a uma boa gestão, as coisas não tendem a dar certo. Então, primeiro nessa perspectiva, acho que pra gente no futebol, no esporte brasileiro, é sempre importante colocar a gestão acima do modelo societário. Então a gente tem que trabalhar por uma cultura de gestão qualificada, gestão profissional, e isso vem mudando, né? Desde que eu estou no mercado pelo menos há 9 anos, já mudou da água para o vinho, assim, a qualidade das conversas, interações que você tem com tomadores de decisão em clubes de futebol, em confederações, e acho que a gente está num processo lento, porém gradativo, de ter essa mudança no perfil de gestão. E aí a SAF como instrumento para a evolução do futebol brasileiro, acho que é um instrumento fundamental, que se bem utilizado com boas gestões, aí é um alinhamento de incentivo, né? Aqui como empreendedores todos, né, o que faz vocês se moverem todo dia para fazer a máquina ser maior e melhor? Porque dói no bolso de vocês, né? Para bem ou para mal, a culpa é do Eric, a culpa é do Jorge, então vamos embora. E na Outfield é a mesma coisa, né? Em qualquer empresa é a mesma coisa. Então eu acredito muito que pela questão de alinhamento de interesse e foco, você ter acionistas focados em fazer aquilo dar certo,
faz com que a chance da gestão ser qualificada seja maior. O que não quer dizer que você não possa ter, né, executivas como a Leila, né, presidentes como foi lá o Bandeira de Mello, o Landim, agora o BAP, fazendo bons trabalhos dentro de modelos associativos. Então acho que a SAF ela não é a bala de prata, mas ela é uma ferramenta muito importante para que o futebol brasileiro continue caminhando na direção de, na minha opinião, poder ser uma das três principais ligas do mundo em até 10 anos, aí perdendo de Premier League e La Liga. E aí dentro do modelo de investimento em SAFs, a gente normalmente quebra isso em 3 teses de investimento. Você tem a tese do que a gente fala aqui, eu falei do terreno frente mar aqui do clube frente mar, que é o clube de marca, né, o clube canhão, que te dá uma série de perspectivas, e hoje, né, esses ativos já são escassos no mercado, por conta do que a gente acabou de falar aqui. Você tem a tese de investimento em atletas, então hoje já tem até alguns exemplos de clubes que trabalham só com categoria de base, né? Você pega o Esfera, pega o Referência, clubes que não têm o profissional, eles olham para a base como uma tese interessante para desenvolver ativos e monetizar esses ativos, claro, mas formando atletas mais capacitados, né? Olhando para os gaps de formação que os grandes clubes têm e aprimorando isso dentro da operação deles. E você tem a tese de ascensão esportiva, que é muito parecido, usei o exemplo do Venture Capital aqui, é muito parecido com isso. Você compra lá embaixo, vai valorizando conforme você tem a ascensão esportiva, então compra lá, né, dá um exemplo do Maringá aqui, que a gente investiu quando o Maringá estava na 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Aí ele passa por um processo de ir para a 1ª divisão do Campeonato Paranaense, chegar na semifinal e nas finais do Paranaense por 4 anos seguidos, começar a jogar a Copa do Brasil, classificar para a Série D, Série C, começar a disputar um acesso para a Série B. O que isso faz? Faz com que o ativo gere mais receita, mais fluxo de caixa, ele vai se tornando mais valioso conforme ele se prova, né, como empresa. Então o Maringá, nesse processo aí, desde quando a gente investiu, ele valorizou 7 vezes, né, nessa toada aí de crescimento, de ascensão esportiva. E aí a gente separa dessa forma, mas tem situações em que as 3 teses se cruzam, né? Então você pega um clube, vou usar o exemplo do Náutico aqui, né? Um clube potencial enorme, numa capital, com boa infraestrutura, com uma marca, com torcida, mas que está na Série C já há muitos anos, que tem o potencial de você eventualmente investir, subir para uma Série B, para uma Série A, formar atletas nesse processo, investir em infraestrutura e conseguir trabalhar essa lógica de clube de marca forte, que tem potencial para B2B, potencial para B2C, para engajamento do torcedor. Então, a gente sempre separa essas 3 teses, mas elas se cruzam entre si em alguns exemplos aí. Eu não quero cortar o Eric, mas, por exemplo, no futebol, falar de gestão, né, é um termo bonito, mas o ambiente é muito volátil. Uhum. Né? Você acabou de falar agora, que você deu o exemplo do Le Mans, empatamos na primeira rodada, tal. Como construir uma cultura de gestão num ambiente tão volátil como esse? Na prática. Sim. Tem até algumas pessoas que brincam, né, que o business do futebol é ótimo não tivesse quarta e domingo, né, no meio do Exatamente. Mas acho que tem o lado, naturalmente, como um negócio muito público, você tem que ter muita convicção no que você está fazendo. Então, e acho que esse é grande parte do problema, na minha opinião, do modelo associativo, é que você tem um incentivo muito perverso para ganhar rápido, né? Então, historicamente, o que acontecia? Você tinha presidentes que tinham como incentivo gastar dinheiro para ganhar e deixar o nome na história. Isso foi virando uma bola de neve, porque na década de 70 começou, aí 80, aí 90, né? Uma hora o negócio quebrou, porque o estágio que a gente estava aí há 7, 8 anos atrás. Então, o incentivo ele acaba sendo muito perverso para você ganhar a qualquer custo e trocar o futuro pelo presente. Por que eu acho que a ferramenta SAF ela é interessante para isso? Porque dói no seu bolso. Então, se você trocar o futuro pelo presente e se alavancar agora, a gente está vendo exemplos aí, né, do que o acionista fez no Botafogo, por exemplo. Né? O nível de troca de futuro pelo presente que ele fez ano passado, ganhou a Libertadores e o Brasileiro, inquestionável, mas a que preço, pensando no futuro, né, de um clube do tamanho do Botafogo. E, né, são estratégias, ele tem a estratégia dele, não necessariamente eu concordo, mas eu acho que no fim você tem que ter convicção no que você está fazendo. E naturalmente, né, é futebol, você não vai ganhar sempre, né, tem 20 clubes no Campeonato Brasileiro, vai ganhar um. Mesma coisa, né? A gente tá na Série B com Curitiba, vai ganhar um, vão subir 4. Vão ganhar 4, teoricamente. Vai. Aí você tem que ter convicção no trabalho que você tá fazendo, nos profissionais que você contratou, e no fim, se der errado, vai doer no bolso de quem? Do acionista. Então, é muito importante que os investidores, né, quem está entrando agora nesse contexto de SAF, entenda que tem esse elemento muito público de tudo que você está fazendo, né? Você tem ao mesmo tempo que tem uma convicção muito grande nas decisões que você toma, mas aí tem o outro lado da beleza desse negócio, né? Quando a gente brinca que é o ciclo virtuoso do futebol, né? Quando a rodinha clica, aí ela acelera muito mais rápido, que é os exemplos principais aí de Palmeiras e Flamengo, né? Que a partir do momento que você começa a ganhar, que o campo responde, que você se torna mais relevante esportivamente,
Isso faz com que seu torcedor fique mais engajado, que sua marca se valorize, você vende melhor patrocínio, você é um clube que está mais em evidência na TV, melhor atleta. Então você consegue rentabilizar melhor seus ativos, o que te dá mais capacidade de investimento, você reinveste no campo e aí a roda continua acelerando. Então por que o Palmeiras consegue gastar hoje 600 milhões de reais em contratação de atleta até esse momento, possivelmente gaste mais ainda até o final do ano? Porque ele tem essa capacidade, ele consegue, sendo bem gerido, fazer com que toda a rodinha acelere e o dinheiro, no caso do Palmeiras que não tem acionista, ele é reinvestido no campo, ninguém vai tirar dinheiro em dividendo. Então essa é a beleza do negócio de futebol quando a rodinha clica. Quando ele tá bonito. Exato. E nem sempre vai ganhar, então no fim é isso, um pouco o que a Leila falou semana passada, ela como gestora executiva líder do clube, ela tem convicção no técnico dela e ele tá lá e vai trabalhar, faça sol, faça chuva, até quando ele quiser. Então acho que esse é o lado legal da convicção na boa gestão. Mas é uma coisa também que precisa ter uma mudança de cultura, que ela é curiosa. Eu diria o seguinte, anteriormente na Europa era muito assim, e hoje já deixou de ser tão assim, porque os valores investidos estão cada vez mais altos, e com isso a necessidade de trazer retorno também é mais rápida, né? Você acha que a gente não vai ser a Europa de 10 anos atrás, mas também não vai ser o Brasil de hoje? O Brasil de hoje já começou a tentar dar melhorada, mas você acha que vai chegar numa temperatura de equilíbrio em relação a isso, a contratação, demissão de técnico e tudo mais, ou você acha que meio que nessa maluquice que tá de valores, investimentos no mundo inteiro, vai ser natural ser esse, meio quase como mercado financeiro, né? Aquela coisa acelerada para trazer retorno. Você levantou um ótimo ponto, né, Eric? Esse é um fenômeno que não tá acontecendo só aqui, né? Claro que no Brasil é muito mais potencializado, né? Você tem aí... É que eu acho que aqui é uma indústria que ajuda todo mundo, tá? Sim. Minha tese é essa, assim, é bom para todo mundo, não é ruim não. É bom pro dirigente que demite, né? É bom pro técnico que fica com dívida. Essa dança das cadeiras. Todo mundo gosta dessa brincadeira. Mas é um fenômeno que vem se estendendo no esporte mundial, né? Porque os valores aumentaram muito, a pressão aumentou muito pra você conseguir entrar nessa rodinha, nesse ciclo virtuoso. Você não entra, se o Chelsea. Vamos pro próximo. O Chelsea nos últimos tempos, até ganhar agora o Mundial, era uma... E mesmo NFL, NBA, também. Ligas em que a estabilidade do trabalho sempre foi muito longeva, né? Eu tava até vendo esse dado, se eu não me engano, até... na primeira década dos anos 2000 até 2010, em média um técnico ficava 4 anos e meio num time da NFL. Já caiu. Hoje fica 1,8 anos, porque é fruto desse processo, imediatismo, é tudo pra ontem, é a internet, é a rede social, é pressão, é dinheiro, tem que ganhar agora. Então, eu acho que, e aí você pode traçar o paralelo entre quem ganha mais, aí é dado, né? Se pegar mesmo na NFL, qual que é a franquia mais vitoriosa da história? O New England Patriots, que ficou 25 anos com o mesmo técnico. Ou o Manchester United do Alex Ferguson, né? O time mais vitorioso da história da Inglaterra. O City atual com o Guardiola. 17 anos com o mesmo técnico. Então é difícil você achar, clicar, né, a visão do acionista com a visão do executivo, do técnico ali no dia a dia, mas quando clica você tem grandes chances de se perpetuar ganhando e crescendo financeiramente. E acho que isso cria essa pressão, né? Quando você tem um Guardiola há 10 anos no City e não vai ganhar sempre, mas está sempre em relevância. Não vai ganhar sempre, vai estar sempre entre os 3 ali. Exato. Você cria uma pressão para que os outros tentem encontrar o Guardiola deles. Sim. E acho que trazendo para a realidade brasileira aqui, a gente começa a ter bons exemplos dessa convicção sendo exercitada até na figura do Abel, né? O técnico mais longevo aí do futebol brasileiro e que ganhou tudo nesse período, né? Não sei de cabeça quantos títulos ele ganhou aí, mas... Eu fiz a conta, são 13. Ele até brincou, né? Ele até brincou na coletiva semana passada, o time que eliminou a gente desde que eu tô aqui não ganhou nada e eu ganhei 13, então, né? Acho que o nosso trabalho é melhor que o deles. Mas acho que passa por isso, Jorge, de a gente ter um mercado que começa a valorizar e dar mais tempo para os bons trabalhos. E aí entra muito do que o Eric falou, assim, putz, eu não posso, isso acontece muito, né? Dirigente usar o técnico como escudo. Porque quando... E a gente já viu várias dessas situações, né? O clube, às vezes, ele demite um técnico sem saber o que ele vai fazer. Ele não tem um shortlist de quem vai ser o próximo técnico, né? Diretor de futebol, eu tenho que dar uma resposta pra torcida. Eu desligo um diretor de futebol e eu não sei o que eu não tenho plano B. Eu não tenho uma ideia do que vem depois. Né? Quase como numa empresa você demitiu o CEO e fala, agora eu vou pensar no que eu vou fazer depois que eu demiti o CEO. Então acho que a gente tá amadurecendo muito nesse sentido de ter bons projetos que mostram um caminho de que você tem que ter convicção na tomada de decisão. É importante que ela não seja uma decisão individualizada, então você tem que ter conselho de administração ativo, né, comitês ativos, não que ingessem, pelo contrário, não é aquele modelo do conselho deliberativo com 400 conselheiros, né, você tem que ter um modelo ágil, dinâmico, mas que ajude na tomada de decisão. E aí, olhando, por exemplo, dentro dessa perspectiva,
os multiclubes, como a gente estava falando. Você falou aqui, você citou um pouco do Textor, tal, não pegando ele como exemplo, mas usando só como gancho. O que você também falou em relação a outros movimentos. A gente acabou de falar também do City agora, e etc. Quando a gente olha os multiclubes, é uma tendência, na sua opinião, irreversível? Quando a gente olha pro negócio de ter esses grandes grupos, tanto que a FIFA está até preocupada com isso, já está tendo movimentos do tipo, um jogador que faz parte de um clube de uma rede, ele não pode ser contratado, tal. Como é que você vê esse mercado em si, esse ponto do mercado? Já até soltou esse dado no relatório Convocados desse ano, né? Esse ano a gente chegou a 150 grupos multiclube no mundo. A grande maioria deles, 80% tem 2 ou 3, né? Então ainda é um fenômeno que tem um espaço grande para crescer. E aí eu acho que a gente entra no jogo de estica e puxa, né? A FIFA e a UEFA estão começando a regular o negócio agora, porque ninguém esperava que fosse crescer tão rápido. Então, o próprio exemplo do Textor com a Eagle, né? Na prática, ele fez vários movimentos questionáveis ali, mas não existe um regulamento que impeça. Ele tá dentro da lei ali. Não existe lei. Sobretudo no futebol brasileiro. Né? Então, sim, principalmente. Não tem um regramento, não tem um fair play financeiro instituído, não tem um programa de sustentabilidade como a UEFA tem. Então, você pode questionar o que ele fez, mas ele não infringiu nenhuma norma do mercado do futebol. O acordo dele de acionistas da Eagle, a gente não sabe. Aí eles que vão ter que brigar. E é o que está acontecendo. Exato. O torcedor do Botafogo fica bravo às vezes o que a gente fala, mas é isso. O problema é exatamente o que foi feito ali. Exato. Então, do ponto de vista prático, eu acho que a gente vai ter um caminho de amadurecimento do regulatório, né, para prever situações que possam acontecer. Eu, sinceramente, a minha opinião, eu não sei se é um modelo econômico tão incrível assim, para você ter 15 clubes como o City tem. E você tem que olhar sempre. Eu estava até falando semana passada com um amigo meu que fez uma pergunta parecida. Você tem que olhar sempre para o propósito do investimento. Assim, qual que é o propósito do seu investimento, né? Claro que, trazendo a nossa realidade como Outfield aqui, né? A gente investe no Curitiba e no Le Mans porque a gente vê, claro, um caminho para rentabilizar isso e dar retorno para o nosso cotista, para o nosso investidor, retorno para a gente, mas a gente enxerga 2 plataformas que tem um potencial incrível de você trabalhar ali a marca, trabalhar o relacionamento com a cidade, com o patrocinador, com o torcedor, que é o stakeholder fundamental dessa história. Então, você tem que saber o que você quer. Eu acho que os 2 exemplos principais de MCO que a gente tem, você tem que olhar para o propósito de cada um. O City Football Group com o Abu Dhabi por trás, que quanto mais relevante for o City, melhor para eles, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Dinheiro a fundo perdido, né? O dinheiro é para isso mesmo. Estão investindo para construir uma marca global de futebol que leve Abu Dhabi consequentemente junto. Que faça conexões, que gere negócio. Coloca a marca da Etihad em evidência, gera negócio para lá, gera negócio pros clubes, né? E a roda vai girando, não tem problema nenhum nisso. Você tem o exemplo da Red Bull, que tá com, se não me engano, com 8 clubes no total, com modelos diferentes, né? Tem os clubes que eles são acionistas controladores 100%, tem o modelo que eles estão agora lá na própria França, né? O modelo de minoritário com o Paris FC, o modelo do Leeds, que eles começaram como patrocinador para depois ter participação acionária, que tem tá totalmente relacionado ao modelo de marketing da Red Bull, e também tudo bem, né? Tanto que dentro da própria Red Bull, os investimentos em esporte ficam numa área de corporate projects, então, como o nome diz, é um projeto corporativo. Mas que também, né, tem o seu apelo para desenvolver talento, para ganhar, para ser relevante. Haja vista o Leipzig, que joga a Champions League agora todo ano, o Salzburg, que foi campeão por 15 anos seguidos na Áustria, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino aqui com um projeto super competitivo. Então, olhando para a perspectiva do MCO, eu acho que, a depender do propósito, ele pode ser muito bem sucedido. Eu acho que esses 2 exemplos principais aí, Red Bull e City, são muito bem sucedidos dentro do que se propõe a fazer, mas não sei se funciona para todo mundo. Que eles são, na verdade, exemplo de... Desculpa cortar, Pedro, mas são projetos de marca. Marcas diferentes, uma é a marca do país, a outra é a marca, né, da bebida ali, produto, mas que não são projetos, vamos dizer, que eles vivem do próprio negócio, né, da própria transferência de atleta ou o que seja, né, que eu acho que aí é diferente, e a minha visão é muito essa também, vai pipocar multiclube dos mais variados tipos. Sim. E o modelo tá só surgindo, né? Uma boa ideiazinha ali, né, pegavam um na Bélgica, pegavam no Brasil, um na França ou em Portugal, ele tentou antes do Botafogo, ele tentou o Benfica. Né, os sócios do Benfica que vetaram o negócio por não acreditar no Textor. Né? É sempre importante lembrar, principalmente o torcedor do Botafogo, que aconteceu isso na vida do Textor. Ele foi vetado de ser, e ele é acionista no Crystal Palace sem ser dono na gestão do Crystal Palace.
né? Então, mas ele tá muito claro, um time na Premier League, um time num polo formador que é a Bélgica, outro num polo formador que é o Brasil, e aí ele pega um intermediário ali que seria Portugal ou França para exportar depois. É muito claro, é bem pensado. A questão é que ele tá fazendo uma gestão que... E o modelo é muito novo, né? Então, no fim, tem 15 anos desde que o City começou a comprar clubes, né, em forma mais ampla. Então, eu acho que é um modelo sem volta, né? Com 150 aí no mundo inteiro, a regulação vai ter que existir, não só em nível global com FIFA, regional com UEFA, com Conmebol, mas também aqui no Brasil e nos mercados locais. Como o Eric falou, acho que vão surgir modelos novos, não vai ter essa lógica, porque todo mundo copia o mais bem sucedido, né? Então, se o City tem uma estrutura centralizada com 16 clubes que conversam entre si, mas respondem pro Ferran Soriano, eu vou tentar fazer a mesma coisa. Mas tem N características ali, né? No fim, você está falando, eu até usei essa analogia outro dia, você está falando de companhias multinacionais que vão ter que ter a operação, a Unilever aqui no Brasil, ela tem a operação Brasil, que ela responde lá para o Reino Unido, para a Holanda, mas ela tem as características dela, as metas dela, o objetivo dela. Na hora que um executivo for da Unilever aqui para a Unilever na Inglaterra, tem uma regra já estabelecida, mas a gente tem que amadurecer para chegar nisso. Eu acho que o modelo vai se perpetuar, mas como o Eric falou, com variações que a gente ainda não consegue ver. E é muito da discussão que a gente tem hoje para pensar no futuro dos nossos investimentos em clubes de futebol também. E se a gente lembrar, Palmeiras, Parmalat e Parma era um modelo já lá atrás mal disso, né? E que deu problema, né? A Juventude depois, né? Juventude foi usado também, né? E deu problema. Na época deu problema com lavagem de dinheiro, um monte de rolo depois. Pedro, como é que a gente, olhando esse cenário, aí vai para outra parte de outfield? A parte vamos dizer, não investimento em clube de futebol, mas como é que funciona a parte de Ventures? Ventures, né? Como é que ela tá hoje olhando? Teve recentemente a aquisição de uma parte da End-to-End, tem outros investimentos, enfim. Como é que é esse trabalho junto, vamos dizer, que eu brinco sempre dos maquinistas da indústria, né? De quem são os empreendedores ali que estão tocando essa indústria? A gente, né, como um player setorial que investe 100% nisso, o nosso desafio, e eu estava falando aqui no começo, né, de ter começado a empresa lá nos Estados Unidos, e a gente se espelha muito no mercado americano. Como o mercado americano ele é muito mais maduro que o nosso aqui, ele tem já investidores especialistas em cada estratégia. O que isso quer dizer? Né? Ele tem o cara que investe só em tecnologia do esporte, o cara que investe só em ativos de private equity de esporte, o cara que investe só em crédito de esporte, o cara que investe só em ativo estressado de esporte. E o nosso desafio aqui da Outfield hoje é ser tudo isso ao mesmo tempo. Afinal, aqui então, ter esse território livre para atuar. Tem a oportunidade, cria um desafio maior do ponto de vista operacional, até de atrair pessoas que saibam fazer análise de um clube de futebol, análise de uma startup, análise de uma operação de crédito. Então, a gente já evoluiu muito, ainda temos muito para evoluir, mas de fato é complexo, né? Ter na prática aí quase 3 gestoras dentro de uma, do ponto de vista temático, porque a gente investe em ativo early stage, a gente investe num ativo do tamanho de um Curitiba, que é um clube que numa Série A fatura 500 milhões de reais, e a gente investe em empresas que faturam 5, 10 milhões de reais. Então você tem que analisar os negócios de forma diferente, e aí você tem que analisar o investimento em crédito, né? Você está dando dívida para alguém, você tem que olhar o risco de balanço, você tem que olhar o perfil dos recebíveis, quem que é o terceiro, né? Quem que é o patrocinador, qual que é o risco de crédito desse patrocinador. Então, por um lado é bem desafiador, mas voltando na pergunta aí, a gente entende que a gente tem que fazer tudo para fomentar a indústria e fomentar o ecossistema. Então, quando a gente começou a investir em tecnologia, a premissa inicial era conseguir cobrir os gaps que a gente tinha mapeado ali enquanto consultores. Então, eu dei o exemplo da Tomorrow aqui, aí depois, quando a gente, né, dando outro exemplo da BPass, né, que a gente fez um investimento logo depois que ela começou a implementar a solução no Allianz Parque, ainda num estágio muito embrionário pré-alteração da Lei Geral do Esporte, que depois fez com que a empresa acelerasse muito. Para quem está ouvindo a gente, a BPass é quem faz o reconhecimento facial para acesso a grandes eventos, né, hoje está nos principais estádios do Brasil, já faz muitos eventos no mundo do entretenimento também, então hoje faz rodeio, faz festival de música, camarote. Então no fim do dia é uma história empreendedora bem legal, porque o Ricardo Cadar, que é o fundador lá, ele vem do ramo de biometria, e ele olhando para o futebol, ele queria muito resolver o problema da conveniência do torcedor. Então, eu vou melhorar ali porque hoje um QR Code você faz 5 a 7 acessos numa catraca num minuto. E não porque a tecnologia é necessariamente ruim, é porque a pessoa tá com o QR Code no celular, ela chega, brilho da tela, aumenta o brilho, não passa a primeira vez e tal, aí vai ficando aquele gargalo, efeito manada, todo mundo quer entrar 10, 15 minutos antes, fica aquele processo um pouco mais bagunçado que todos nós já
já vivemos. Então a ideia dele era tornar a conveniência melhor para o fã. Na época ele foi falar com a Leila estava na cruzada dela contra os cambistas lá no Allianz Parque, ela viu nisso uma forma de coibir o cambismo, e de fato, né, se validou. E aí ele mirou numa coisa, a Leila mirou na outra, acertaram na terceira variável, que foi o que a Lei Geral do Esporte trouxe, né, que é a segurança dos eventos. Então hoje, todos os estádios e eventos que usam a BPAS, eles têm uma integração de base de dados com o Ministério da Justiça, e uma vez que a bilheteria... Então errado já era. Dando o exemplo do Allianz Parque aqui, né, a bilheteria fecha, a polícia tem acesso a todo mundo que vai no jogo, reconhecimento facial, você sabe dizer que o Jorge é o Jorge, o Eric é o Eric, tem vários casos de prisão na entrada no estádio, né? No Allianz Parque, no primeiro ano desse projeto, em parceria com a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, foram presas mais de 200 pessoas na entrada do estádio. Então você consegue qualificar muito a experiência em torno do jogo, tornar o espetáculo mais seguro, melhorar a conveniência do fã e coibir o cambismo também, porque fica uma face atrelada a um CPF, você evita esse tipo de coisa também. Então é um exemplo de inovação simples, mas que gera um valor enorme para a indústria inteira, e são oportunidades como essa que a gente procura. Então, para resumir, né, terminar essa parte aqui, hoje a gente tem 2 fundos que fazem esse tipo de investimento em empresas de tecnologia. A gente separa a tese em 3 temas, né? A gente investe em fan engagement, que são soluções que melhoram a nossa experiência enquanto fãs, enquanto consumidores. Exemplo esse da BPAS que eu dei agora. A gente investe em soluções de mídia, então produção de conteúdo, distribuição de conteúdo, né, plataformas que atuem nesse contexto, e dando 2 exemplos aqui, né, a gente era investidor do Nosso Futebol, né, um canal de TV paga e streaming que tinha conteúdos apenas de futebol. A gente fez recentemente a venda dele para o Sporti, uma companhia do norte da África, Península Ibérica ali, que entrou no Brasil agora. A gente é investidor da Religion of Sports, que é uma companhia de produção de conteúdos de IPs premium focados em esporte. Então todo mundo já deve ter visto em algum momento a série da Simone Biles no Netflix, a série do Tom Brady na ESPN. Então são séries produzidas por essa companhia. E a última vertical temática é performance. Então todas as soluções que têm algum impacto na nossa prática esportiva, na nossa saúde, no bem-estar. Então a gente olha para esse tipo de oportunidade também. Hoje, entre os 2 veículos, a gente tem 10 investimentos. Investimos recentemente também na Fanbase, como o Eric comentou, que é uma plataforma CRM BI focada também no esporte, olhando muito para o lado de você conseguir higienizar os dados e oferecer uma base de dados mais qualificada, né, para o clube, para a entidade esportiva, se apoiando muito no fato de que sempre que a gente faz alguma pesquisa aqui, né, qualquer pessoa para uma empresa comum, você sempre está meio ressabiado, não quer muito não quer responder, não quer fornecer seu dado. O clube também acontece muito isso. No caso do clube de futebol ou de uma empresa do setor, é o contrário, né? Você tem... eles têm um projeto lá que é o censo, né? Sempre que eles entram num clube como cliente, eles fazem o censo da massa, o censo, né, de qualquer clube. O do Galo, usei o exemplo do censo da massa, porque ele foi um resultado incrível, assim, né? O número de respostas que você tem em 24 horas é coisa de 80 mil respostas em uma semana. E aí você tem muito dado, muito rico, né? Para você conseguir segmentar, entender o perfil do consumidor, captar melhor patrocínio, vender melhor seu programa de sócio-torcedor, ingresso. Então, é uma outra solução muito simples, mas que resolve várias dores aí do mercado esportivo hoje. Dentro disso que você falou agora, tem um ponto que eu olho para quem, vou tentar ter o olhar de quem pretende investir no futebol, por exemplo. Como você falou agora, de cada vez ter mais informação sobre o torcedor, né? E o que a gente mais ouve, vê e lê invariavelmente, isso sempre vem, as pesquisas de torcida. Tal clube tem X milhões de torcedores. Para um investidor, né, um cara sério, ou um grupo sério, quando ele olha para essa base de torcedores como um ativo do que ele pretende investir para determinado clube, ele tem a preocupação do seguinte: qual é o número real, e desse número real, quem realmente é um potencial consumidor? Hoje tem, sim, Jorge. Normalmente a gente também é muito crítico de pesquisas dessa natureza, né? Porque você tem 202, 205 milhões de habitantes no país, e o primeiro dado é que 70% da população consome futebol de alguma maneira, né? E aí cada clube tem seu número inflado, né? Então o Flamengo vai falar em 50 milhões, o Corinthians vai falar em 40, o São Paulo vai falar em 20, o Palmeiras vai falar em 20 agora também, que as pesquisas 18, estão saindo, 20, equiparando os dois aí o Grêmio vai falar em 10, o Inter vai falar em 10, mas acho que para além de tudo isso, você tem, até tem outros exemplos, né? A gente trabalha com a NBA aqui no Brasil, a NBA, o primeiro dado que a NBA usava era o dado do Ibope Repucon, que tem 53 milhões de fãs de NBA no Brasil.
Aí você fala, pô, o dado é legal. Tem 30 milhões. O dado é legal? O dado é legal, como um ponto de partida. A partir disso, vamos entender, né? o funil para entender de fato quem é o cara, né? O cara que é hardcore, que é altamente engajado, o cara que tem propensão a se tornar um altamente engajado, o cara que é só um casual, que para ele, né, se perguntar para quem você torce, ele vai falar Palmeiras, mas nunca vai consumir, ou você tem o desafio de fazer ele começar a consumir, botar ele dentro do estádio, gerar experimentação. Então, cada vez mais existe sim essa preocupação, porque você tem o dado para conseguir ter o funil qualificado, né? Então, indo mais para o menos. Então, eu tenho os 50 milhões no caso do Flamengo, mas vamos fazer o funil inteiro aqui, até eu conseguir entender quem são os 2 milhões de flamenguistas que, cara, tem propensão a comprar, ou a pagar sócio-torcedor, a pagar o plano mais caro no sócio-torcedor. É o cara que tá lá no Amazonas, mas que é torcedor do Flamengo, eu tenho que dar algum produto para ele, né, para ele começar a viver Flamengo, a consumir Flamengo. Então, todas essas ferramentas de tecnologia, e não só isso, a mentalidade do mercado hoje, ela está criando essas oportunidades. E aí, trazendo para a perspectiva do investidor, né, que foi sua pergunta, muito do valor está aí. Né? Um dado que a gente usa bastante, você comparar de novo o Brasil e Estados Unidos, o Brasil rentabiliza, se pegar todas as receitas B2C, né? Então, bilheteria, sócio, venda de camisa, somadas dos 20 clubes da Série A e dividir pela torcida, e aí sendo bonzinho com os clubes, a gente divide pelo número que eles dizem ter. O torcedor brasileiro, ele gasta R$5 por ano com o clube dele, né? Estamos falando aqui de um relacionamento altamente engajado, monogâmico, sendo, né, diferente, né, de desodorante. Eu compro da Procter, eu compro da Unilever, baseado em preço, baseado em atributo de produto. Quem é corintiano não compra Palmeiras, quem é flamenguista não compra Botafogo, e assim vai. Então, você tem um relacionamento monogâmico que passa de pai para filho, de mãe para filha, perpétuo, né, um lifetime value no linguajar aí do investidor. Sim. Enorme, e a gente rentabiliza isso em R$5 por ano. Então, assim, a capacidade do Flamengo hoje... Tá muito ruim, né? De rentabilizar o relacionamento com o fã dele é um café, um pão de queijo por ano. Enquanto nos Estados Unidos esse número é quase R$2.000. Tudo bem que tem um efeito cambial aí no meio do caminho, mas é muito maior. Por quê? Porque eles entendem quem é o fã, eles entregam uma experiência melhor. A jornada ela é pensada em todos os momentos, então não é só dentro do estádio, dentro da arena que eu vou rentabilizar, eu vou oferecer algo de valor para esse meu consumidor, para esse meu fã, em todos os momentos da jornada dele. Então, cada vez mais o investidor está entendendo isso e querendo ter essa visão granular, porque muito do retorno dele pode estar aí também, né? Se eu estou rentabilizando só em 5, se eu consigo levar isso para 100 e entregar uma experiência incrível para o meu fã e ganhar dinheiro no processo, não tem nada errado com isso, show de bola. Até porque dinheiro para se investir tem. Sim. Tem assim, né? Óbvio, tem gente que não tem, mas vontade de consumir tem. Vamos melhorar a frase. Predisposição, né, para consumo. Predisposição para consumo tem. O que falta é oferta, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Qual é a visão de vocês do Curitiba em relação a isso? A torcida? Acho que o que a gente aprendeu lá nesses 2 anos é que é uma torcida extremamente apaixonada, muito engajada, né? Os números que a gente tem lá, né, colocam em 1,8 milhões de torcedores, 2 milhões de torcedores, a depender da fonte de dados que você use, né, que é muito parecido com o rival, né? Então a cidade ali ela é meio que de fato dividida, né, entre Curitiba e o rival. Então a gente vê muito potencial, né, com um estádio como o Couto Pereira, que é um estádio super legal, que requer sim alguns aprimoramentos, né, algumas melhorias ali na parte de infraestrutura, mas a torcida que abraçou o clube e abraça o clube em qualquer momento, né? Então hoje a gente tem a segunda principal média de público da Série B, depois do Remo, né? O Remo tá com 25 mil, a gente tem 23 mil, se eu não me engano, que também nos coloca no top 12, se eu não me engano, somando Série A e Série B. Então, uma torcida super engajada numa cidade, né, super interessante, com muito potencial econômico. A gente tem um estádio numa região nobre de Curitiba, né? Estamos melhorando bastante a experiência em dia de jogo. Então, hoje, para quem vai ao Couto Pereira, você já tem uma jornada um pouco mais similar à jornada que o esporte americano entrega. Então, tem o museu, a gente tem a loja, do lado da loja a gente tem um sports bar, né? Quando o clube, né, joga em casa, tem o esquenta no sports bar, que a torcida chega mais cedo. Quando o clube joga fora, tem a watch party para a turma poder ir lá assistir, usando a ferramenta da própria fanbase lá para conseguir ter campanhas mais direcionadas. A gente bateu recentemente a marca de 30 mil sócios torcedores ativos de adimplentes também lá, que também é super importante para a gente ter essa relação próxima com o torcedor e entregar valor na experiência de dia de jogo. A gente até, né, uma das inovações que a gente teve lá foi verticalizar o fornecimento de água e bebida dentro do estádio. Então hoje o clube que opera para a gente conseguir entregar produtos melhores, uma experiência melhor. Então a gente que controla toda a operação, né, de A e B dentro do Couto Pereira também, e a gente tem conseguido rentabilizar bem e entregando uma experiência melhor para o fã. Então a ideia é que, né, a gente avançando aí dentro do planejamento
voltando a disputar as principais competições aí do calendário, a gente consiga aumentar isso ainda mais. Você viu que ele tá bem treinado, né? O rival. Exatamente. Sem citar nomes. O cara já tá esperto, já virou cartola. Brincadeira. Ô, George! Diga! 55 minutos já. Parece que não, sério? Meu amigo. Vou ter que ter repeteco com ele. Vai, fácil. Tem que ser série. A gente faz uma fusão, Sports Marketing e... Faz uma mesa, todo mundo junto. Meu, imagina, não dá. Cara. A gente fica 10 horas, fica lá, aquelas lives do... Era o Felipe Neto, né? Que faz aquelas lives de 30 horas e tal. Da pandemia? Não, nem na pandemia. Talvez os caras pegam Black Friday, faz 30 horas de aula de live shop e tudo mais. Pô, tem tanto tema pra abordar com ele. Tem bastante coisa. Mas como você é o cara que manda, a gente fecha, né, meu? Tudo bem. Não iremos mais vezes. Chegou a hora do... Aquela hora? Desculpe. Cortou, tudo bem. Atrapalhou. É porque você tá querendo ganhar tempo, eu sei. Momento, George. O amor e o apego, eles convivem numa linha tênue. Amar e apego. Uhum. Em qual momento da sua vida pessoal você acreditou que estava amando, mas na verdade era apego, e quando você soltou, você viveu o amor na sua plenitude? Caramba, uma segunda-feira, começar a semana assim. Cara, tá... Que beleza. Quanto tempo eu tenho pra pensar aí na resposta, Eric? Eu não sei quanto tempo ele levou pra pensar na pergunta, velho. Isso daí, que é amor e apego? Tá na tua linha lá dos fios. Segue o fio. Amor não é apego, apego não é... Essa foi boa, hein? Eita, nós. Mas, cara, acho que na resposta mais, talvez clichê aqui, mas na minha relação com a minha esposa, a gente se conhece desde o colégio. A gente namorou no colégio, depois terminou, ficou 7 anos separado, depois a gente voltou a namorar e casamos, temos 2 filhos, né? Temos uma família bem feliz e acho que em algum momento eu tive que exercitar esse desapego, né? Ali como a gente teve esse intervalo de 7 anos entre um relacionamento e outro, né? De conviver, de ver e tal, até voltar a estar junto, então você tem, né? Mesmo que amando a distância, você respeita o espaço, então acho que é a resposta mais certa aí com base na sua pergunta. Então, acho que na vida pessoal é isso. Na vida profissional aí tem o desapego do Clube do Coração para você trabalhar para os seus clientes e aprender a amar o clube em que você investe, né? Então, no caso hoje aqui, não só eu, todos no Outfield, todos coxa brancas e agora torcedores do Le Mans também. Isso aí, não adianta. Tem que ter paixão, né? Quando você trabalha com isso. Total. E no fim, esse é o lado bacana do que a gente faz, né? De trabalhar com esporte, né, o tempo todo, porque é um tema que envolve paixão, é um tema que mobiliza, que envolve engajamento. Então, usando o exemplo do coxa aqui de novo, né? Sexta-feira a gente recebeu a Chapecoense por um jogo lá no Couto Pereira, jogo 9h40 na sexta-feira, 5 graus em Curitiba com chuva. Tinham 25 mil pessoas no estádio. Então, esse é o lado, né, da chama do torcedor, da paixão, do engajamento, que é muito legal dentro de tudo que a gente faz. Né? E aumentaram as internações no sábado e no domingo também, nos hospitais. O pessoal tomando chuva com 5 graus. Ó. Calma que vai ter jogo na França ainda, fica tranquilo. Vai estar frio também. Foi só um aperitivo, né? Isso foi só um aperitivo. Só aperitivo. Muito bem. Mais alguma coisa o senhor... Não. Tem a falar? Não? Você é o relator, né? Não, eu vou seguindo aqui, a gente vai tentando, vai mantendo. Pedro Oliveira, cofundador da Outfield. Obrigadão, gente. Prazer. Mais vezes teremos que bater papo, atualizar, porque vocês estão uma máquina, podemos dizer assim. Opa, uma máquina. Quando quiserem, gente. Prazer estar aqui, conversar com vocês. E, né, sou ouvinte do programa, então... Ótimo estar aqui com vocês e quando quiserem fazer parte 2, 3, 4, a gente volta aí pra mesa. Sim, senhor, é só casar as agendas e estaremos aqui, né, George? Sim, brigadão, viu, Pedro? Obrigadão, George, prazer. Valeu, Pedrão. Diariamente, maquinadoesporte.com.br, @maquinaesporte nas demais redes sociais. Estamos sempre ligados, trazendo todos os detalhes da indústria do esporte. Hoje com o Pedro Oliveira aqui da Outfield. Até semana que vem. Tchau!